ouvir a Tua voz, Senhor. Por isso nós pedimos as bênçãos do Senhor sobre a vida do César, Senhor. Fortalece, capacita ele, fala através dele aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, Pai. Assim nós abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Amém, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. É um privilégio retornar a essa terra onde eu tive um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo. Vou pedir um pouquinho de água aqui, por favor. Eu estava comentando há poucos dias com os irmãos que nos honram, que nós não cansamos de revê-los e abraçá-los. Trabalhei mais ou menos 15, 16 anos em uma empresa nessa cidade, mas os amigos que você construiu no mundo são incomparáveis. Eles nem chegam perto daqueles verdadeiros irmãos em Cristo. Que privilégio, irmãos, revê-los. Que privilégio o Senhor me deu de retornar a essa terra onde eu tive um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo. Se os irmãos me permitem, antes de introduzir a palavra, eu quero dar um breve feedback de como Deus tem cuidado da minha casa, como Deus tem cuidado da minha vida, como Deus tem cuidado desses dias onde nós estamos longe de vocês. Longe fisicamente, mas em espírito unidos, porque o Senhor nos marca. O Senhor nos marca, irmãos, pode ter certeza. Os tempos que você passa, ou os tempos que passaram, pode ter certeza, diante de Deus, eles têm um propósito na sua vida. E nada é em vão diante de Deus. Tudo tem um propósito. Bem, queridos, como disse o pastor Antônio Coelho, eu já congreguei aqui com os irmãos, mais ou menos, até meados de 2010, 2011 mais ou menos. E nesse período eu tinha muito orgulho, e ainda tenho, de fazer parte dessa igreja avivada, dessa igreja abençoada. Irmãos, que louvor gostoso, que saudade, irmãos, de ver uma entrega, um som lindo, perfeito, os instrumentistas dedicados ao reino. Parabéns, irmãos, parabéns pela dedicação. Talvez a gente está tão acostumado a comer a nossa comida do dia a dia, e às vezes nos esquecemos de quão bom instrumentistas nós temos, quantos irmãos que servem ao Senhor com excelência, e nós passamos batido, esquecemos de agradecê-los e dizer: Deus, muito obrigado por essas vidas. Que saudade, irmãos, de um louvor assim, porque vocês um dia vão ter a oportunidade de andar por alguns lugares e vocês vão sentir saudades desta equipe, saudades desta igreja. Enfim, queridos, o que eu tenho de vocês é a mais pura e sincera lembrança de um grande amor, de um irmão que ficou marcado pela vida de servos que se dedicam a Deus. Bom, falando um pouco da minha partida agora, um breve testemunho. Nós colocamos no coração, eu e minha casa, num período de oração, onde eu me dediquei a buscar o Senhor de manhã, de tarde e à noite, assim como o Daniel fazia. E nesse período de oração, tanto de manhã, de tarde e à noite, eu estava buscando ao Senhor algo que falasse a minha alma sobre frutificação. João 15:16. E esse tema, quando eu olhei aqui, eu falei: ô Senhor, como o Senhor é bom. Foi nesse momento que eu fui levado daqui para propagar o teu evangelho em outro estado. Eu estava de manhã em minha casa orando, e em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1, depois de um embate ferrenho do rei Saul, procurando matar ao rei Davi, houve um tempo que cessou. O rei Saul, ele morreu, e Davi, ele estava orando a Deus, e ali no versículo 1, diz que ele orava da seguinte maneira: e agora, Senhor, eu subo a Judá? E aquela palavra veio a mim como um espírito, como um vento impetuoso. E os irmãos que são maduros na fé, aqueles que têm intimidades com Deus, eles sabem que Deus comete essas loucuras. De repente sopra o vento do Espírito, ele muda a palavra, e a palavra estava Rio Grande do Sul. Eu falei: como é, Deus? Rio Grande do Sul? Eis que eu subo ao Rio Grande do Sul. E eu falei para minha esposa: Deus está falando conosco. E eu lembro que todos os dias, mais ou menos no período de 2 anos,
Eu e o pastor Josias, nós éramos companheiros ferrenhos de batalha. Todos os dias ao meio-dia nós estávamos orando. Glória a Deus pela vida desse pastor que vocês têm. Homem poderoso na oração, homem ungido, separado pelo Senhor. Glória a Deus, pastor Josias, pela sua vida. E nesse período eu acabei amadurecendo, e foi muito rápido, irmãos. Vou resumir a história por conta da palavra. Nós tivemos ali 3 tempos, ou melhor, 3 meses, e acabamos decidindo ir para o Rio Grande do Sul. Foi muito rápido. As coisas de Deus são rápidas. Para isso, esteja preparado quando Deus te chamar. Eu falei com minha irmã que mora lá, e ela disse: olha, eu tenho uma casa de praia para você ficar temporariamente até você definir o que vai fazer da sua vida. E eu disse: olha, eu te agradeço se você me ceder. Enfim, chegando lá, nós ficamos procurando um lugar para morar. E achamos uma cidade chamada Novo Hamburgo, que é uma cidade que fica bem logística. Ela fica perto de Porto Alegre, não muito dentro do centro, perto da serra e um pouco próximo à praia. Eu falei: aqui é um lugar bom de morar, vamos chamar um corretor e vamos procurar. Então, nesses 2 meses da praia, a gente ficava procurando um lugar para morar, mais especificamente nessa cidade de Novo Hamburgo. E nessas idas e vindas, nós chamamos um corretor para nos acompanhar. E quando nós estávamos andando pela cidade, de repente nós entramos num bairro. Sabe quando algo te parece semelhante, algo parece que já aconteceu com você? Talvez você deva lembrar assim: eu já passei por esse lugar, que estranho isso, eu nunca havia passado por ali. Mas algo do Espírito já falava dentro de mim: é mais ou menos por aqui que você vai morar. Voltamos para a praia, em oração, buscando ao Senhor um determinado lugar. E numa noite Deus me deu um sonho, queridos. Deus me deu uma caixa de presente. Era uma caixa quadrada, mais ou menos desse tamanho, dessa caixa de som. E em cima tinha um laço vermelho, e dentro dela tinha um mistério. Era um número chamado 51. E eu falei: olha, tem um número dentro dessa caixa. Falei para minha esposa quando ela acordou: Deus está nos mostrando algo. Existe um número misterioso que Deus quer nos falar. E Deus falava em mistério comigo. E aquele número, eu fiquei imaginando: o que será, Senhor, esse número? Será que é o salmo que eu mais gosto? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não retires de mim o teu espírito. Eu fiquei imaginando: será que é o salmo, Senhor? Mas enfim, fomos de novo para Novo Hamburgo, chamamos o corretor. E eu falei: eu quero ver aquele condomínio que eu senti algo no meu coração. E ele falou: vou levar vocês lá. Chegamos no condomínio. Ao entrar no portão, eu perguntei: qual é o nome desse bairro? E ele me chamou de Pedro. Ele disse: olha, Pedro, o nome desse bairro aqui é Rondônia. Eu falei: oh Deus, Rondônia? Eu falei: como que o Senhor me traz de Rondônia para um bairro Rondônia? E o Espírito Santo disse: é para você nunca esquecer que eu te marquei e você veio aqui com um propósito. Irmãos, nós temos um propósito. Entrando dentro do condomínio, ele disse para mim: olha, tem essas casas aqui do lado esquerdo e tem 2 aqui do lado de cima, onde é um lugar muito procurado, porque não passa muita gente. E tem uma casa mais à frente, que fica em frente de uma piscina, e é um lugar muito bom. E misteriosamente passaram 2 famílias por lá, e estava tudo certo para eles morar, e de repente deu errado. Eles não conseguiram comprar a casa. E no caminho eu perguntei: qual é o número da casa? Ele olhou para mim e disse: o número da casa é 51. Eu disse: oh Deus glorioso, essa casa é minha. E ele falou: mas você é um homem de muita fé. Eu falei: eu sei, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Amém, queridos? E nesse período nós começamos a habitar lá. E começamos então a procurar uma igreja para congregar. E nesse período foi um dos dias mais difíceis, um dos tempos mais difíceis. Irmãos, nós saímos daqui, aonde existe um avivamento, um fluir de Deus, a uma oração, há um louvor com intensidade. As pessoas buscam a Deus com sinceridade, com transparência, com amor. Imagina um lugar frio, um deserto, onde não existe adoração, não existe louvor, onde tudo é na confiança do seu braço, tudo é porque eu posso, tudo é porque eu consigo. E enfim, achamos uma igreja, mas longe de parecer como essa igreja de adoradores, muito longe. Uma igreja seletiva, onde existia um grupo de dirigentes, pessoas que coordenavam e mandavam na igreja, pelo poder financeiro.
E logo dentre aquela equipe, pelo poder do Espírito de Deus, eu fui levantado para participar desse grupo administrador. Mas logo nossas incompatibilidades surgiram, porque nós somos pentecostais, nós somos do fogo, nós somos do Espírito, nós somos aqueles que incendeiam, nós somos o sal, nós somos a luz das trevas. E isso incomodava, porque nós clamávamos e orávamos em língua, e eles falaram: nós somos mais tradicionais. E eu falei: Deus, tem algo errado. Senhor, dá-nos uma igreja que tenha a sua identidade nesse lugar. Queridos, nós começamos então a abrir uma célula. A igreja não tem essas culturas de células. Eu e minha esposa e mais um vizinho, chamei ele para participar. Ele disse: não, eu estou aberto para a palavra. E começamos. E Deus foi nos usando tremendamente, nos dando palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, interpretações de sonhos. Numa noite Deus interpretou o sonho de uma irmã, e foi exatamente o que aconteceu. No outro dia a célula já estava cheia. Nós estávamos em 3, na outra semana já estávamos em 10, na outro mês já tinha mais ou menos 15, e assim sucessivamente. Em 4 meses nós estávamos com 25 pessoas. E o pastor disse: nós não trabalhamos com célula. Eu falei: pastor, nós estamos fora de um propósito. Eu não consigo servir ao Senhor diante desse teu propósito, diante dessa sua forma. Eu vou me afastar da igreja e vou ficar com a célula dentro da minha casa. E enfim, não nos identificamos com a igreja. E como Deus trabalha ao nosso favor, existem muitos termos e muitas formas de Deus trabalhar. E existem esses tempos que nós chamamos de tempo cronológico, onde nós agendamos, onde nós criamos o dia a dia. E existe o tempo Kairos, o tempo que é de Deus, o tempo que Ele age indeterminadamente nas nossas vidas. E nesse tempo, Deus levanta um sobrinho meu, que veio de Goiânia. E na verdade eu nunca tive relacionamento com ele. Ele é sobrinho da minha irmã por parte do tio dele. E a minha irmã falando: está indo um homem de Deus aí para Novo Hamburgo, gostaria que você conhecesse ele. E ele, chegando em Novo Hamburgo, me procurou, ligou para mim. E eu falei: estou disposto, posso te receber, pode vir na minha casa. Ele foi até a minha casa. Chegando lá, ele disse: eu vim aqui para falar do amor de Deus para ti. E eu disse para ele: eu quero te dizer que o amor de Deus já está nessa casa. E nós servimos ao Senhor e temos uma célula. E ele começou a louvar a Deus e quase chorou na minha frente de emoção, porque ele disse: talvez seja a primeira célula da minha igreja que eu estou abrindo aqui. Venha conhecer a nossa igreja. E aí nós começamos a andar juntos. E Deus nos deu um amor tão grande, irmãos, como Jonatas e Davi. E andamos juntos desde 2014. Nós começamos esta obra lá em Novo Hamburgo. E eu achei uma igreja mais ou menos semelhante com essa igreja avivada aqui de Rondônia, com essa igreja que se parece com a IMUB. E começamos a obra e começamos a trabalhar para o reino de Deus. Neste período que nós começamos a trabalhar, Deus começou a levantar irmãos e começou a levantar pessoas, e a obra foi crescendo. Hoje, para a glória do Senhor, já existe uma proposta para esse pastor ir para o Chile, e ele já determinou no seu coração que ele quer nos levar para o Chile também. Eu falei: pastor, nós temos que orar. E o pastor, existe um pastor que é o superintendente, ele foi na minha casa uns dias desses, e ele disse: Pedro, se o pastor for para o Chile, você vai ser ungido agora no final do ano. Eu falei: glória a Deus, pastor, eu sou servo, mas o que o Senhor determinar no meu coração, queridos, eu vou cumprir. Então, isso é uma breve história do que aconteceu conosco no Rio Grande do Sul, tá? Quero apresentar aqui, você já conhece, né? Minha esposa, a Vanusa. Pedi que ela fique em pé, para aqueles que não conhecem. Amém, queridos? Então, o pastor Josias me convidou essa semana, disse: irmão Pedro César, você pode levar a palavra para nós na quinta-feira? Disse: olha, pastor, eu ainda não tenho o hábito de pregar, não tenho o domínio e a prática da hermenêutica, homilética, exegese, mas uma coisa que eu não tenho é medo. Deus me deu ousadia, irmãos, e para a glória do Senhor eu posso falar que eu sou um homem usado por Deus, e o Senhor me deu uma unção tão poderosa, e eu quero nesta noite compartilhar essa unção com vocês. Eu quero dizer que o Senhor,
Ele propaga a glória dele aonde estão os seus servos. E aqui estão cheios de servos de Deus. E eu creio que a glória do Senhor vai ser propagada nesta noite aqui. Nós vamos sentir a presença desse glorioso. E junto nós vamos adorar esse Deus. Eu vou pedir para o irmão propagar aqui um slide, o PowerPoint que eu coloquei. Se você conseguir colocar, por gentileza, coloca para mim a palavra lá em 1 Colossenses, capítulo 1, do versículo 26 ao 29. Amém, queridos? Vamos ter um tempo de oração antes de pregarmos? Senhor, nós te agradecemos, Deus, te louvamos e te bendizemos. Só o Senhor é Deus que fala através de nós. Usa-me, Senhor Deus, como teu vaso para transmitir da tua sabedoria, transmitir da tua palavra à sua igreja. Senhor, usa a sua igreja, ela é a menina dos seus olhos. Jesus Cristo, não existe nada mais precioso do que a sua igreja. E hoje nós queremos essa palavra entrando em nossos corações. E que o Senhor se revele a nós, nos dê a sabedoria, a graça de propagar esse amor aqui em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Senhor, é tu que nos capacita. Amém. Amém. 1 Colossenses, então, capítulo 1, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos estão acompanhando? Se você conseguir propagar a Bíblia, os versículos, ok? Do capítulo 26 ao 29, tá? Os irmãos estão com a Bíblia aberta aí? Se localizaram? Eu não estou conseguindo enxergar aqui o versículo 26, 27, 28 e 29. Tá, ok. Muito bem. Então, o versículo 26, queridos, 1 Colossenses. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. 27. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Glória a Deus, queridos. Versículo 26 nos fala de um mistério que esteve oculto diante dos séculos, diante das gerações, mas agora este mistério foi revelado aos seus santos. Quem são esses santos, queridos? Somos nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus revelou o seu mistério. No versículo 27 diz: quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Diga, seu irmão, este mistério de Deus é Cristo em vós. Esse Cristo em vós, quando nós entendemos este mistério, irmãos, não há nada que possa nos parar, não há nada que possa nos deter. Quando você entender o mistério de Deus, esse Cristo em vós, esse Cristo que habita em vós, nada pode te segurar. Você pode ir para os confins da terra e o Senhor vai estar contigo. Você vai começar a gemer pelas almas, você vai começar a chorar pelas almas. No versículo 28 fala que você começará a anunciar, você vai admoestar, você vai advertir todo o homem, ensinar os homens essa sabedoria de Deus. Você vai apresentar esse Jesus perfeito que habita dentro de vós. Nós vamos discorrer sobre esse texto, nós vamos falar um pouco mais profundamente deste Cristo que habita em vós. Mas antes, eu quero trazer à memória de vocês algo poderoso, algo que Deus já havia determinado na sua vida. Eu quero que o irmão propague para nós, por gentileza, Romanos 8, de 28 a 30. Eu quero uma identidade da igreja. Antes de nós prosseguirmos com esta palavra de Cristo em vós, e saber o que Cristo quer de vós, o que Cristo vai fazer na sua vida, a partir de um determinado tempo, a partir da sua conversão, a partir de agora, esse tempo já está determinado por Deus.
E certamente, querido, você não escapará das mãos do Senhor, porque Ele vai te usar poderosamente. Esse Cristo em vós, nós já voltaremos para essa mensagem, mas antes eu quero trazer a sua identidade. Eu quero te dizer quem é você, por que Deus deixou Cristo habitar em vós. Romanos capítulo 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluias! E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, eu abri um parênteses para resgatar a memória de vocês. Talvez esses dias vocês tenham esquecido de quem vocês são. Talvez vocês não estão sabendo de que esse poderoso, esse Cristo que está lá em Colossenses, falando da igreja de Colosso, é o Cristo que habita em vós. Mas eu vou te trazer a memória, eu vou te trazer a sua identidade. Deus já havia nos falado, através desses versículos, que Ele nos predestinou. Nós fomos eleitos antes da fundação dos séculos. Em Efésios, queridos, capítulo 1, versículo 4, diz que Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis na sua presença. Você é alguém predestinado pelo Senhor. Você não está aqui nesta noite por acaso. Eu estou trazendo à sua memória algo que Deus está resgatando hoje. Antes da fundação do mundo, você já foi chamado para ser santo e irrepreensível na presença do Senhor. Ele nos chamou, aleluias. Não fomos nós que encontramos, não foram os discípulos que encontraram o Senhor Jesus. Por acaso Pedro, João e Tiago encontraram o Mestre? Eles foram atrás do Mestre? Não, irmãos. João 15:16, aleluias, frutificação, glória a Deus. Diz assim: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós designei para que vades e deis o que, irmãos? Frutos, frutificação. Bendito é o nome do Senhor. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele te conceda. Glórias a Deus. Irmãos, resgatando a sua memória, Ele te chamou. Você já sabe que é predestinado, você já sabe que é chamado. E no versículo 30 também fala que Ele nos justificou. O Senhor Jesus já pagou o preço para que fôssemos reconciliados com Ele e aceitos dentro dos seus padrões. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz que o vosso inimigo, o diabo, anda ao derredor rugindo igual um leão, procurando a quem possa tragar. Mas o Senhor te diz nesta noite, talvez você tenha passado por dias de tribulações, por dias difíceis, e você sucintamente, suscetivelmente cedeu a esse diabo que está ao derredor, rugindo igual um leão. Mas eu te digo nesta noite, não importa qual foi a sua falha, não importa se você errou, você sabe que o diabo ele é perito em duas coisas. Ele vive o tempo todo te acusando e condenando, te acusando e condenando. Mas você pode ter certeza, nesta noite o Senhor está resgatando a sua memória e trazendo à tona que Ele te justificou. Ele te justificou. Não há mais por que você temer essa acusação de Satanás, não há por que você temer a condenação. Em João 19:30 diz a palavra do Senhor que depois de ter tomado vinagre, Jesus disse lá na cruz, Ele disse: tetelestai, ou seja, queridos, está consumado, está consumado. E inclinando a cabeça, Ele entregou o Espírito. Ele disse: está consumado. Essa obra já foi justificada,
você já está justificado. Não importa se os seus erros aconteceram, o que se passou, você é predestinado, você é chamado e você está justificado pelo sangue de Jesus. O diabo não tem mais autoridade na sua vida, ele não pode mais te condenar, ele não pode mais te acusar. E também diz a palavra do Senhor que Ele nos glorificou, Ele colocou dentro de nós um poder, cujo poder é necessário para ser como Cristo foi. Em 2 Coríntios a palavra também nos diz que aquele que está em Cristo, mais especificamente em 5,17, nova criatura é. Eis que tudo novo se fez e as coisas velhas se passaram. Irmãos, não há por que você lembrar do passado. Você está agora vivendo um novo tempo. Nós recuperamos a sua identidade. Sabe que você é filho amado de Deus, ungido e escolhido para estar aqui. Há uns anos atrás eu estava aqui ouvindo esta palavra e chegou o tempo que Deus tocou no meu coração e eu entendi o que é ser chamado pelo Espírito, chamado para esta obra. E eu disse: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Para a honra e glória do Senhor, tenho sido um vaso usado, e o Senhor quer da mesma forma te usar nesta noite. Voltamos de novo, queridos, ao texto central da nossa mensagem. O mistério que estava oculto diante dos homens por séculos e séculos, gerações de gerações, agora foi revelado por Deus. Diga, seu irmão: o mistério de Deus é Cristo em vós. Aleluias. Paulo está nos revelando que a máxima revelação, que Jesus é o centro de todas as nossas orações, e nele está a chave para nós desfrutarmos tudo e todas as coisas que Deus pode nos dar. Irmãos, nesse texto onde Paulo nos fala que Cristo está em vós, existe um propósito de Deus. Aliás, diga-se de passagem, em tudo existe um propósito de Deus. E o propósito de Deus conosco é tornar-nos semelhantes a Cristo. E temos muitos filhos semelhantes a Ele. E a minha pergunta é: você tem gerado filhos? Se você tem convicção da sua identidade, disso que eu falei agora há pouco, aonde Cristo nos mostra que nós somos justificados, nós somos predestinados, escolhidos. Você tem convicção desse teu chamado? Você sabe que Cristo habita em vós e que Cristo está em vós. Não há como não gerarmos frutos. Eu e minha casa chegamos do Rio Grande do Sul e Deus começou a gerar dentro de nós um desejo por almas, um desejo por famílias, e nós orávamos e Deus colocou diante de nós famílias desintegradas. Pasmem vocês, o Rio Grande do Sul hoje é um estado com as piores estatísticas da nação. Índices de AIDS, o maior do Brasil. Índices de câncer, o maior do Brasil. Índices de macumbaria, o maior do Brasil. Índices de separações, famílias destruídas, o maior do Brasil. Um sonho de Cristo é a sua igreja, a sua família. A família de Cristo começa nas suas casas. E o diabo, astuto, começou a destruir todas as famílias do Rio Grande do Sul, aonde existe uma cultura impregnada por Satanás. Ao homem cabe alinhar os seus patinhos e dizer assim: eu preciso estudar, eu preciso me formar, eu preciso concluir minha faculdade, eu preciso ser alguém para a sociedade, eu preciso dizer para esse povo que eu sou alguém, eu preciso dizer para esse povo que eu tenho dinheiro, eu preciso dizer para esse povo que eu tenho carro. E de repente a nossa família está no meio de um condomínio onde existem esses tipos de pessoas, e nós nos identificamos como aqueles que Cristo habita em vós. Nós somos seus embaixadores, nós somos seus embaixadores nessa terra. E dentro daquele condomínio, muitas vezes, alguns falaram assim: ali moram os crentes. E nós começamos a convidar
e convidar essas pessoas para fazerem parte do corpo de Cristo e a entender este amor, porque esse mesmo amor que nos constrangiu, nós não conseguimos guardar ele dentro de nós. E muitos, eles deixam para depois, porque eles confiam demasiadamente na sua força. Mas o Senhor nos deu estratégias, o Senhor é bom, e Ele sempre vai trabalhar com alguma forma de resgatar as vidas que estão ao seu redor, porque Deus é bom o tempo todo, meus irmãos. Minha esposa começou a célula dos kids na minha casa. Paralelamente eu tinha uma célula de igreja, mas os convidados, mesmo os alvos, nós não estávamos buscando. Mas as crianças do condomínio conseguiram. O Senhor usou aquelas crianças como estratégias. E elas começaram a vir, e as pessoas começaram a ver que tinha algo poderoso. Os casais destruídos, e as crianças falavam: tia Vanusa, minha mamãe não dorme mais com meu papai, eles dormem em camas separadas. O papai está com a empresa falindo, e ele vai ter que vender os carros e a casa. Mas as pessoas não se entregam, eles não são fáceis, porque eles não conhecem o amor de Deus. E o Senhor começou a usar aquelas crianças. Nós começamos a dar palavras proféticas para elas, ensinamos elas a orar. E elas começaram a chegar dentro de suas casas e começaram a orar pelos seus pais, começaram a orar por eles. E contra a obra de Deus, meu irmão, não há nada que possa resistir. O Senhor começou a usar aquelas crianças e as pessoas começaram a ver que tinha algo diferente. Aquela casa lá é a casa dos crentes. A gente nem simpatiza muito com eles, porque eles têm um tal de Deus poderoso que pode todas as coisas. Mas realmente a casa deles está sempre cheia, a casa deles está sempre sorrindo, a casa deles tem sempre luz, tem sempre alegria, nada para aquela casa. É a casa mais movimentada do condomínio, entra e sai gente, porque Cristo está em nós, Cristo está em vós. Você precisa sair e pregar este amor, precisa sair e falar deste amor. Aos poucos, irmãos, aquelas pessoas estão se rendendo ao Senhor. Você tem gerado os filhos para Deus? Saiba que Cristo está em vós. Você não pode permanecer do jeito que está. Você tem toda uma identidade que Cristo já te deu. E sabendo que Cristo está em vós, não fique parado. Não fique sem agir. Não confie como Ele ou como eles nas suas forças. Sabe de uma coisa, irmãos? Muitas vezes você confia na sua força para falar do amor de Deus a essas almas, essas pessoas. Nós nunca mais confiamos nisso. Nós decidimos crer em Deus, baseado no poder de Cristo em vós, e não pelas forças e pelas circunstâncias. Então, diante de um encontro, diante de uma missão, diante de um evangelismo, não tenha medo. Fale do amor de Deus que está em vós. Seja ousado, querido. Não tenha medo, propague o seu amor, propague aquilo que está dentro de você. Jesus é o centro de tudo que há, meus irmãos. E se você deixar Ele tomar conta de você, você vai descobrir que tudo gira em torno de Cristo. Cristo está em vós, e todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele. Amém, queridos? Vamos entender um pouco mais do que é esse Cristo em vós. Lá em Efésios capítulo 3, do versículo 17 ao 19, diz assim a palavra do Senhor: que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Preste atenção nesse versículo 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Irmãos, a inteira plenitude de Deus, Ele te fala que você deve propagar esse amor, mas esse amor ele é propagado de forma natural. Você não precisa se esforçar. É a plenitude de Deus que está na sua vida. Você não precisa usar uma máscara ou dizer assim: hoje eu sou mais crente ou estou mais poderoso. Você é usado todos os dias poderosamente pelo Senhor.
independente, querido, da sua escolha de ser forte, dizer hoje eu estou mais forte, hoje eu posso tudo. Não, você pode todas as coisas naquele que te fortalece todos os dias, independente das circunstâncias. Sabe o que amedronta você? São as acusações, são as condenações. Lá em Filipenses, abrindo um parênteses aqui, capítulo 4, versículos 6 e 7, fala para você não andar ansiosos, não os andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, sejam os pedidos de vocês conhecidos diante de Deus pela oração, pela súplica e ação de graças. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Queridos, não há o que temer. Prossiga, Cristo está em vós. Logo no versículo 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Muito mais do que pedimos ou pensamos. Como Deus tem feito a obra da sua igreja, muito mais do que pedimos ou pensamos. Queridos, em meados de 2014, quando começamos a obra no Rio Grande do Sul, nós colocamos um propósito de chegarmos a 1.000 pessoas, 1.000 almas. Mas no decorrer dos anos, em 2015, 2016, nós já tínhamos um alvo mais ou menos de 700, 800 pessoas ali na Grande Porto Alegre. Chegou uma crise, e essa crise chegou, vocês estão cientes. E em 2016 a crise assolou o Brasil, mais especificamente o Rio Grande do Sul. Eu creio que vocês acompanharam as notícias. E o Rio Grande do Sul, ele ficou sem condições de pagar os seus funcionários públicos, recebendo parcelado. O 13º até hoje ainda não foi pago. E nós cremos que os principados e potestades que dominam aquele estado estavam sendo confrontados. E Deus começou a agir através da sua igreja. E naqueles dias houve as maiores dificuldades no reino de Deus. Houve tempo em que os pastores não receberam mais os seus salários. Houve tempo em que os irmãos pararam de dizimar e pararam de ofertar. Houve tempo em que não havia mais aonde tirar recursos. O supervisor levantou os pastores das regiões e disse: olha, diante de todas as dificuldades, vocês hoje estão liberados. Vocês hoje estão liberados para voltar de onde vocês vieram. Porque nós não temos mais recursos. E essa obra está tão difícil. Mas aqueles homens, eles se levantaram e disseram: não, pastor, essa obra não vai parar. Nós vamos vender os nossos carros. Nós vamos vender o que nós temos. Mas esta obra não vai parar. E você que está em Cristo em vós, você precisa saber que Deus quer te usar. E pessoas estão aí fora, morrendo. Romanos, capítulo 8, 19, diz que esse mundo caído, ele espera ansiosamente a manifestação da glória dos filhos de Deus. Vocês precisam entender que esse Cristo que habita em vós, Ele é poderoso para mudar circunstâncias, para mudar os tempos. E aqueles homens, eles venderam seus carros. E o pastor da minha região disse: Pedro, você pode me emprestar o seu carro? Eu disse: claro, pastor. Nós somos um em Cristo. Nós somos a igreja. E como eu trabalho em Porto Alegre, eu saio de Novo Hamburgo para Porto Alegre. Porto Alegre, Novo Hamburgo. Eu falei: usa meu carro durante o dia, ele está aqui. E nos dias de muitas dificuldades, ensinando os irmãos princípios básicos da palavra, porque eles não conhecem ainda o Senhor Jesus. Mas o Cristo que está em nós começou a mostrar a eles a sua glória, o seu poder. E eles começaram a entender que a igreja tem que prevalecer. E ela vai prevalecer, irmãos. Se você passar, o Senhor vai levantar outro em seu lugar. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo, abra os seus olhos espirituais, porque eu estou te falando nesta noite. Não deixe o Senhor passar. Ele quer te usar.
nessa obra. Não deixe de ser usado por esse Deus. Ele quer te usar. Você não está aqui por acaso. Você não é um fruto do nada, do acaso. O Senhor te chamou aqui com um propósito. Hoje, dia 20 de julho, quinta-feira, você não veio aqui por acaso para ouvir uma palavra. O pregador não tem muito conhecimento de hermenêutica, de exegese, mas de uma coisa eu tenho conhecimento: que Cristo, Ele é o meu Salvador. Ele mudou a minha história, mudou a minha vida, e Ele quer que a sua obra prevaleça, e ela vai prevalecer. Eu estou contando, irmãos, essas histórias no Rio Grande do Sul, para que o seu coração seja fortalecido. Você está vivendo numa terra onde você tem abundância, você tem fartura de comida, e muitas vezes, por ter tanta comida, você não faz caso, você esbanja. Quantos dias o pastor de madrugada levantava: cadê os irmãos, Pedro, para orar? Eu falei: pastor, os irmãos não estão dispostos. E era um frio, irmãos, 5 horas da madrugada, todos os dias, aquele frio de 4 graus, 3 graus. Eu lembro que numa determinada noite, eu estava muito ruim da gripe, e ele me ligou: Pedro, você vai passar aqui para me pegar? Eu falei: pastor, hoje eu não estou conseguindo nem levantar da cama. E ele falou: não tem problema, Pedro, eu vou lá orar por você. Irmãos, esses homens de Deus, os seus pastores, vocês precisam estar com eles. Cristo está em vós. Vocês precisam andar com esses homens de Deus. E mesmo daquele jeito, eu levantei e fui para o culto, fui para a oração. Chegando lá, eu encontrei o pastor sozinho, num frio, orando, assim, de frente para o púlpito, e gemendo pelas suas ovelhas. Irmãos, me deu tanta dor no meu coração. Eu falei: Senhor, eu preciso andar com esses homens. Mas aqui, Deus é meu testemunho fiel de que eu andava, eu alegrava o coração do meu Senhor. Eu e o pastor Josias oramos muitos e muitos tempos, aos meios-dias, lá no prédio da IMUB, praticamente 2 anos, éramos companheiros ferrenhos de oração. Vocês têm homens poderosos de oração. Orem com eles, queridos. Sejam seus braços fortes. Andem com esses homens de Deus. A vida de vocês vai ficar diferente. Amém, irmãos? Queridos, nosso espírito, ele é fortalecido segundo essa riqueza da glória, que é a revelação de Cristo que está em vós. Talvez ainda não caiu a ficha, mas você vai entender que essa revelação de Cristo em vós é um mistério de Deus que estava guardado, onde a humanidade não havia e ainda talvez não tenha o entendimento de que Cristo está em vós. É uma das revelações mais básicas e poderosas da Bíblia. E esta revelação de Cristo que habita em você, ele é uma revelação feita pelo Espírito Santo, e ao mesmo tempo que também está colocado dentro de nós, ele nos permite desfrutar de uma vida abundante, de uma vida abençoada, de toda herança dessa terra, de todo conhecimento, pois através dele nós somos cheios da plenitude de Deus. Essa plenitude de Deus, ela está em vós, porque Cristo já habita em vós. Vocês lembram que nós resgatamos a memória e Deus te trouxe e te fez lembrar de tudo quem você é? Você não é acusado nem condenado. Você é um fruto de Deus que vai gerar muitos e muitos frutos. Amém, queridos? Para Deus, não importa se o teu combustível está acabando, Ele vai te reencher. Nós não caminhamos para ter, nós temos a glória de Deus para caminhar. Deus, mediante a sua graça, Ele nos provê do seu amor e já providenciou todo o seu combustível que é necessário para podermos chegar a um objetivo final que Ele próprio nos deu. É ser como Cristo. Como Cristo está em nós. Esse é o objetivo de Deus, transformar as nossas vidas cada vez mais para sermos semelhantes a Cristo. A chave
para a revelação abundante de Cristo. E a chave de ser liberada essa abundante revelação de Cristo em nossa vida é a fé. Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que nele creiam que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Sabe, irmãos, quando nós ouvimos a palavra do Evangelho, a fé, ela é moldada dentro de nós, e nós crescemos na revelação de Cristo em vós, e somos moldados conforme a sua imagem. Quando nós somos cheios da revelação de Cristo, nós somos firmados na revelação do amor de Deus por nós. Em 1 João capítulo 4, versículo 17, 1 João capítulo 4, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos também nós neste mundo. Qual Ele é, somos também nós neste mundo. Queridos, Cristo é a chave mestra. Sabe aquela chave mestra que abre todas as portas? Prestem atenção, quem tem ouvidos ouça. Abra os seus olhos espirituais. Esses dias são dias que Cristo está nos dando para mergulharmos e permanecermos profundamente nesta revelação. Eu quero que você projete agora, por gentileza, Apocalipse capítulo 3, versículo 10 ao 12. Diante das igrejas de Cristo, aquele que está em vós. Nós sabemos que em Apocalipse nós temos a revelação das igrejas. Nós temos lá Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia, queridos, é essa igreja que você muitas vezes vê, e você sabe do que eu estou falando. Quem tem ouvidos ouça. Cristo está à porta batendo, mas existe um povo democrático que tomou conta dessa igreja, e ele está batendo, e ele está batendo. Mas nós, a igreja Imube, ela é essa igreja da qual vos falo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, fala da igreja de Filadélfia, e você é este que faz parte dessa igreja abençoada, a igreja que o Senhor separou. Aleluias! Apocalipse 3,10 diz assim: porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. 11. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluias! Versículo 13 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Cristo em vós, Cristo em vós. Amém, queridos? Estamos caminhando para o final. Eu quero que você guarde no seu coração 1 Colossenses capítulo 1, do versículo 26 a 29. O mistério de Deus é Cristo em vós. E o mistério de Cristo, vocês sabem qual é o mistério de Cristo? O mistério de Cristo é a sua igreja. A sua igreja. E Jesus tem uma mensagem muito clara para você, que faz parte dessa igreja. Aquele que Cristo habita em vós. Jesus fala para nós vivemos em unidade, em honra e lealdade. Irmãos, em Mateus capítulo 3, versículo 13, não precisa propagar, querido. Nós vimos ali, quando Jesus é batizado,
E de repente ele sai das águas e os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre ele. E o pai diz: este é o meu filho amado, o qual eu me comprazo, o qual eu me alegro tanto. Vida de uns com os outros, Pai, Filho e Espírito. Pai honrando o Filho, Filho honrando o Pai, Pai e Filho honrando o Espírito Santo e Filho honrando o Pai. Uns com os outros, uma unidade. Você sabia que antes de existir a humanidade, o Pai, Filho e o Espírito Santo, eles já praticavam a unidade da igreja? Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, que vivam em unidade. Essa unidade que vocês têm é porque Cristo está em vós. É Ele que faz essa unidade, Ele que une. Sabe, os tempos que eu morei aqui, foi os tempos que eu mais aprendi sobre esse amor, essa comunhão. Pensa num povo que gosta de estar junto, é o crente. Que bênção, glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, viver nessa unidade e abrirmos nossos olhos para sermos sempre um em Cristo. Sabe, tire todas as tuas vaidades, todos os teus orgulhos. Se preocupe sempre em Cristo que está em vós. E Cristo, Ele vai fazer a unidade perfeita. Ele vai alinhar os valores de cada um. Ele vai alinhar a vida de cada um, os dons de cada um, para que a igreja flua. O mistério de Deus é Cristo em vós. O mistério de Cristo é a sua igreja. E a igreja precisa andar em unidade, andar em honra. João capítulo 13 fala lá sobre Jesus e o momento da ceia. É um momento precioso, irmãos, onde nós aprendemos 4 características de honra. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Mestre dos Mestres, naquela noite, Ele prevaleceu amando os seus discípulos até o fim. Jesus ama a sua igreja e Ele quer que você, da mesma forma, ame a igreja do Senhor. Ame, se entregue, honre ao seu irmão. Na igreja nós temos os pastores. Não sei se você tem honrado o seu pastor, mas ele é um homem de autoridade diante de você. Você precisa honrar a igreja de Cristo. Cristo está em vós. Honre os seus pastores. Olha, muitas vezes as pessoas pensam que honrar é dar dinheiro. Honrar não é só dar dinheiro, mas nunca menos que dinheiro. Honrar nos custa. E honrar, nós precisamos aprender a honrar. Honrar aqueles que estão do nosso lado, honrar aqueles que são autoridade. Honrar não só os pastores, mas também os profetas da igreja, os irmãos, os justos, os profetas pequeninos. Honre aqueles que estão chegando, sabe, os irmãos menores, esses que acabaram de converter. Honre também, eles são a igreja de Cristo. E Jesus amava e ama a sua igreja. Ele ama o grande e o pequeno, independente do seu conhecimento, Ele ama. Honra, queridos, nunca é mais que dinheiro, mas também nunca é menos. Sempre custa alguma coisa para você. Eu não sei se você tem honrado o seu irmão, não sei se você tem honrado o seu pastor. Aqueles que merecem honra, honrem, porque isso é de Deus, queridos. Jesus preza pela honra de uns aos outros. Nesse versículo também, em João 13, nós aprendemos que o Senhor, Ele é um servo, aquele que lavou os pés, aquele que se ajoelhou e lavou os pés de Pedro, lavou os pés de João, de Tiago, lavou os pés um por um. Irmãos, a palavra de Deus, na sua eternidade, ela é a obra mais perfeita que tem. E você, independente da posição que você ocupa, você é precioso nesse lugar. Você é precioso diante de Deus. Você é precioso para ajudar nessa obra. Nós precisamos honrar uns aos outros. Amém, queridos? E também Jesus deixou um exemplo que fala de honra, exemplificando a lavagem dos pés. E por fim, Ele gerou muitos frutos. E por último, queridos, eu deixo uma palavra chamada lealdade.
unidade, honra e lealdade. 3 coisas que a igreja de Cristo precisa viver. Pessoas desleais, com todo amor, com todo carinho. Pessoas desleais não devem fazer parte do nosso meio. Pessoas que você chama para uma obra, chama para um compromisso, chama para orar, chama para vigiar, chama para estar presente. Sabe, irmão, você sempre tem um compromisso, sempre tem alguma coisa para fazer, vocês nunca estão prontos para isso. Nunca estão prontos para aquele momento. Isso chama-se deslealdade, queridos. Desleal é uma palavra muito dura, mas eu quero, com amor e carinho, falar à igreja de Jesus: não sejam desleais, não sejam desleais, sejam fiéis, sejam leais aonde vocês estão, vivam em unidade, em honra e lealdade. Amém, queridos? Eu quero que vocês se coloquem em pé. Nós estamos já caminhando para o fim. Eu quero compartilhar uma canção que fala do poder da cruz. Vou pedir para o irmão reproduzir ela para nós. Talvez vocês já tenham ouvido essa canção. Ela foi traduzida pelos irmãos da nossa igreja no Rio Grande do Sul. E esse poder da cruz, ele nos fala de algo poderoso, de algo que mudou a minha história e também mudou a sua vida. Eu quero que você cante junto comigo. Talvez você ainda não cantou essa canção. Este lugar que nós estávamos aqui é um lugar próximo à praia, e eram 500 pessoas, e essa música está sendo lançada oficialmente a partir de setembro pelos nossos irmãos.